Muito bom dia a todos, que a paz de Jesus nos envolva nesta manhã. Uma manhã de carnaval, em que nós bravamente viemos ao Centro Espírita para aprender, para refletir e para cultivarmos o amor, a reflexão no amor cristão. Meus amigos, há momentos na vida em que nós todos nos sentimos perdidos. Nos sentimos, talvez, sem respostas. Nos sentimos como que em meio a encruzilhadas da nossa vida. Para onde vamos? Por que estamos aqui? Por que vivo? Por que viver? Muitas perguntas parecem ressoar em nossas consciências. E em meio a tantas angústias, é como se nós estivéssemos sem uma razão para viver. Estamos buscando um sentido, estamos buscando um caminho, mas há tantos caminhos que parece não haver nem mesmo um único caminho, um propósito, um destino. Por que eu estou aqui? E nesses momentos, 3 perguntas comoventes, que muitas vezes nos trazem ansiedade, nos trazem angústia, elas nos detêm ou podem nos impulsionar. A primeira pergunta que vem é: onde eu estou? Essa pergunta também pode aparecer quando nós despertamos. Pela manhã, quantas vezes em meio à correria dos dias nós acordamos e pensamos: onde eu estou? Parece que eu estou em outro lugar. Não é? Onde eu estou? Ou em meio ao trabalho, ou no meio do trânsito, nós paramos e pensamos: onde eu estou? Onde é isso? É como se estivéssemos desorientados. A segunda é: por que eu estou aqui? Porque depois de eu tomar consciência de onde eu estou, eu me pergunto: por que eu estou aqui? Ou como eu vim parar até aqui? Por que eu estou vivendo isso? Ou por que comigo? Por que isso acontece comigo? Por que veio até mim? Por que agora? E a terceira, talvez a mais profunda, é: quem eu sou? Ou ainda, quem eu me tornei? Sou eu essa pessoa que tanto almejava me tornar quando eu era criança? Quando era mais jovem? Quando conversava com os amigos ou quando eu tinha como objetivo me tornar alguém melhor? Quando eu pensava ainda na minha juventude: quando eu me tornar adulto ou quando me tornar mais velho, eu quero ser aquela pessoa. Quero ser aquele adulto, aquela pessoa que terá aqueles projetos, que terá aquelas realizações, mas quem eu me tornei? Mas também vem a pergunta: quem eu quero me tornar? Essas perguntas, ou esses três pilares de perguntas: onde eu estou, por que eu estou aqui e quem eu sou, não são novas. Há mais de 2000 anos, Sócrates já nos ensinava: conhece-te a ti mesmo. E quando ele dizia que uma vida sem exame, uma vida sem autoanálise, não vale a pena ser vivida, ele já respondia: por que eu estou aqui? Estou aqui porque eu preciso me examinar. Eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso saber das minhas qualidades, preciso saber das minhas imperfeições. Preciso me entender. Não adianta viver a vida no automático, e nós vivemos a vida no automático, e parece que cada vez mais. Quantas vezes nós estamos nas nossas relações humanas, nas nossas casas, com os nossos entes queridos, vivendo relações que são práticas, relações em que nós praticamente não interagimos, nós simplesmente sobrevivemos. E nessa sobrevivência a gente toma um café com aquela pessoa, mas não conversamos com aquela pessoa.
Nós acordamos com aquela pessoa, mas nós não interagimos com aquela pessoa. Os filhos crescem, se tornam adultos e nós não vimos, porque a nossa única preocupação era fazer com que eles sobrevivessem e fossem educados, escolarizados, instruídos. Mas onde estava o afeto? Onde estava o amor? Onde estava o espírito? É aí que está a vida. É aí que está a nossa consciência, é aí que está a nossa vida, a verdadeira vida. Mas quando estamos no automático, nós não estamos ali. Então onde estamos? Porque se estamos vivendo no automático, na nossa correria do dia a dia, no trabalho, se estamos vivendo automaticamente nas nossas tarefas do dia a dia, dentro de casa ou na rua ou no trânsito, onde está a nossa consciência? Porque se ela não está ali no momento, ela está em outro lugar. Adormecida, ela está voando em um lugar onde eu gostaria de estar, mas se ela não está ali, eu não estou vivendo o momento. E se não estou vivendo o momento, é necessário me examinar. Me examinar tal qual Sócrates nos instigava. Se autoconhecer. Parar. Se necessário pare o caminho. Não continue andando. Pare. Olhe antes de seguir. Senão o trem vai passar por cima de você. É necessário parar e se autoanalisar no sentido de onde estão os meus pensamentos, onde estão as minhas emoções e onde estão as minhas ações. Aí está o meu espírito. Marco Aurélio foi um imperador romano que viveu alguns séculos depois de Cristo. E Marco Aurélio ficou muito conhecido pelos seus escritos chamados Meditações. Ele foi também considerado um imperador ou um pensador filosófico ou filósofo. E depois foi nomeado como estoico ou pertencente à escola do estoicismo. E ele dizia, você não é o que acontece com você. Porque muitas pessoas dizem assim, mas eu estou nessa correria ou estou nessa situação porque eu sou uma vítima da sociedade. Mas vejam como essa frase ela é ambígua ou até contraditória. Vítima da sociedade significa que você não é parte da sociedade. Porque quer dizer que a sociedade lhe tornou vítima, ou você é a parte da sociedade. Uma vez que você não faz parte da sociedade, você não tem que se preocupar com ela mais. Mas se você se preocupa, significa que você acedeu, ou consentiu em fazer parte dela, ou quis fazer parte da sociedade. Portanto, não é mais vítima, mas é um ser ativo na sociedade. Vejam como existe uma contradição aí, não é? Eu sei que é um pouco difícil de conseguir entender, ou talvez aceitar essa concepção. Mas aquilo que acontece conosco é algo que pode nos tornar seres em meio a algo desafiador, a um processo devastador. Mas não é aquilo, o desprivilégio, a falta de oportunidade, ou, por exemplo, um impedimento, seja ele físico, seja ele moral, seja ele ético, seja ele profissional, seja ele do ponto de vista até mesmo orgânico. Não é ele que te determina, não é ele que te define, mas como você lida com ele. É isso que Marco Aurélio diz. Você não é o que acontece com você. Você é como você responde ao que acontece. É por isso que Chico Xavier é tão reconhecido pelos seus atributos. O nosso Chico, se nós podemos dizer assim, não é? Nosso Chico. Nosso não porque nós somos espíritas, né? Porque a gente já começa a se sentir, né? Eu sou espírita, então eu posso dizer nosso Chico. Mas nosso porque nós somos humanos. Nós somos irmãos de Chico. Chico era uma pessoa que sofria de problemas terríveis orgânicos, lancinantes.
E ele sofria essas dores terríveis. Além destas dores orgânicas, ele também tinha problemas de visão. E esses problemas provocavam dores também nos olhos e sangramento. E nós víamos Chico reclamar, trabalhando até às 4 horas da manhã, ajudando as pessoas que vinham procurá-lo, para acordar depois às 6 da manhã para ir trabalhar profissionalmente? Jamais. Então, ele respondia às suas deficiências, limitações e pobreza de uma forma diferente. Ah, mas eu não sou como Chico, verdade. Acho que a grande maioria de nós não somos como Chico. Mas nós podemos aprender com os nossos mestres em vida. E fazer um pouquinho, ainda que seja 1 grama, daquilo que nós aprendemos com os nossos professores. Como nós respondemos às limitações? Não vamos aceitar as limitações como algo que nos define, mas vamos respondê-las de forma diferenciada, com atributos melhores, com virtudes. Marco Aurélio nos ensina que saber quem eu sou é reconhecer que somos nossa capacidade de escolha e não as circunstâncias nas quais nós estamos. Ele também nos ensina sobre a primeira pergunta, não é? Onde eu estou? Ele dizia que ao amanhecer, localize-se na sua realidade, não no mundo dos seus desejos. Ah, eu acordei aqui, não é? Vou falar do meu bairro, na Vila Teixeira. Eu queria estar tanto ali, não é? Em Maceió, Fernando de Noronha. Mas eu estou na Vila Teixeira, Campinas. Como é que eu faço? Não, localize-se na sua realidade. Não no mundo dos desejos, mas no mundo real. E veja as possibilidades que você tem a partir dele. Saber onde você está é aceitar o mundo como ele é. E não deteriorá-lo a partir do seu ponto de vista negativo. Então, quando nós entramos nesse grande labirinto da vida, porque podemos dizer que a vida é um grande labirinto, é ou não é? Um labirinto. Nós entramos e pensamos que é um caminho reto. Eu vou seguir este caminho. E por este caminho eu vou cursar a minha escola, eu vou ter pai e mãe até o final da minha vida, serão ótimos pais, que vão me ensinar o amor, vão me ensinar tudo aquilo que eu preciso aprender, vou ter meus irmãos sempre ao meu lado, e ali eu vou continuar minha vida, vou encontrar uma pessoa especial que vai ser um excelente parceiro em minha vida, vou ter lindos filhos, e assim eu vou envelhecer, e lá no fim da vida, com muita saúde, eu vou desencarnar. É um plano, não é? Uma linha retilínea. Mas quando nós entramos na vida, não é nada disso. Alguém aqui encontrou uma vida retilínea assim? Ela é cheia de curvas, é um labirinto, não é? E esse labirinto, quando nós entramos, nós nos perguntamos, no meio dele, onde eu estou? Por que eu estou aqui? Quem sou eu agora? São as mesmas perguntas que os sábios da antiguidade já faziam. E a resposta deles era clara. Você está aqui para se conhecer, para se autoexaminar e para se tornar virtuoso. Este é o motivo para viver. Essa exploração quase sempre não acontece num ambiente de conforto. Ela acontece em ambientes de transformação. Então não é ali no seu sofá da sua casa, ou em Fernando de Noronha, como eu falei, que nós vamos nos transformar. Olha, eu estou aqui na praia, com essa beleza e eu estou me transformando. Não. A transformação ela vem com dores, ela vem com dissabores, ela vem com desafios, ela vem com enfrentamentos. É ali que nós vamos nos transformar. Uma desconexão daquilo que nós pensávamos antes conhecer. Porque o que antes era seguro, agora virou dúvida. Sabem algo que nós aprendemos no campo da psicologia? É que principalmente, e os jovens me perdoem, mas isso também acontece com jovens, mas a partir dos 40 anos, principalmente, nós aprendemos que acontece um processo chamado por Carl Jung como metanoia.
E esse processo é também chamado de forma vulgar, eu não gosto muito desse termo, mas como crise da meia-idade. E essa crise da meia-idade, ou metanoia, ela vai perdurar até o fim da vida. É um processo em que nós repensamos quem somos. Começamos a questionar a nossa vida. E esse questionamento vai até o fim da nossa vida. O que antes era seguro virou dúvida. O que era chão, agora é areia movediça. O que era certeza vira angústia. E é nesse momento que a vida, de forma misteriosa, nos coloca diante das fases mais difíceis daquele labirinto que nós falávamos há pouco. E eu estou falando tanto de labirinto, não estou? Por que labirinto, labirinto? Vamos usar uma mitologia, um mito da mitologia grega antiga. Não como fantasia, mas como símbolo. Porque desde sempre a humanidade nos contou a vida através de imagens. É importante que nós utilizemos a mitologia como algo que nos transmite os grandes ensinamentos da nossa vida, dos nossos antepassados, do aprendizado do nosso inconsciente, através destas imagens. E um dos mais fortes mitos é sobre Teseu e o labirinto. Teseu era um jovem que precisou provar a sua força e maturidade. Ele era herdeiro do reino de Atenas, mas ele ficou escondido durante um tempo, porque desejavam matá-lo, desejavam de alguma forma fazer com que ele não assumisse o poder. E ele, depois que atinge a maioridade, resolve se tornar quem ele vinha a ser, um herói. E é interessante porque os mitos sempre trazem essa figura do herói. E ao chegar a Atenas, depois de passar por vários processos de enfrentamento de monstros, processos de enfrentamento de desafios, ele descobre algo terrível. A cidade era obrigada a enviar 14 jovens por ano para a ilha de Creta, como um tributo, depois de perderem a guerra. Atenas havia perdido uma guerra, e como tributo desta guerra, ainda um legado daquela guerra, daquelas batalhas, eles tinham de enviar todos os anos 7 homens jovens e 7 mulheres jovens para Creta. Mas não era apenas enviar, eles eram enviados como alimento a um monstro que vivia dentro de um labirinto, o Minotauro. E o Minotauro era metade homem e metade touro. Imaginem esse monstro, não é? Essa criatura, metade homem, metade touro, enorme. E este monstro devorava todos estes jovens, nenhum havia saído vivo até então. E é um símbolo perfeito o Minotauro, porque ele é aquilo que é humano e aquilo que é animal. É instinto e sombra, aquilo que em nós é razão, mas aquilo que também é impulso. A parte de nós que nós negamos é a sombra, mas que continua viva no nosso inconsciente. Teseu se voluntaria, ele não precisava, porque ele era herdeiro do reino de Atenas, mas ele se voluntaria porque ele quer acabar com aquilo, ele quer matar o Minotauro. E chega a Creta, e ali ele conhece Ariadne. Nós não vamos entrar muito na história de Ariadne, que é uma história inicialmente muito triste, mas que termina feliz. Ariadne é filha do rei de Creta. Ariadne se apaixona por Teseu, jovem, herói, bonito, não é? Uma pessoa que queria resolver a situação de Atenas, um pouco impulsivo talvez. E sabendo Ariadne que ninguém saía do labirinto vivo, o que ela faz? Ela dá de presente ao seu amado um presente que era muito simples, mas genial, um novelo de lã. E esse novelo de lã seria utilizado da seguinte forma: ela seguraria o novelo de lã e Teseu puxaria a ponta do novelo de lã enquanto ele entrasse no labirinto. Mas vejam que interessante, por que isso? Porque o grande desafio ali do labirinto do Minotauro
não era matar o Minotauro. O grande desafio era sair do labirinto. Porque você pode até matar o monstro, mas sair do labirinto depois de matá-lo é que é o grande desafio. Teseu entraria no labirinto soltando o fio, marcando o caminho, e depois de matar o monstro, ele poderia sair e soltar todos os jovens, bastando que ele pudesse retornar pelo caminho do novelo de lã. Teseu entra, encontra o Minotauro, luta, vence, mata o monstro, e a vitória não é matar o monstro, mas ele consegue retornar através do novelo de lã, levando todos os jovens consigo. E ele consegue isso porque ele tinha um fio. Percebam a representatividade do fio de Ariadne, que se fala muito na mitologia. O fio de Ariadne, ele tem um símbolo, e a gente vai falar desse símbolo daqui a pouco. Primeiro vamos pensar. Todos nós, em algum momento, entramos em labirintos na nossa vida, ou a vida como um labirinto traz diversas curvas que são as circunstâncias mais difíceis, ou as curvas mais difíceis desse grande labirinto. Esse labirinto ele pode trazer uma crise emocional, ou essas curvas, essas dificuldades, elas podem ser uma doença, não é? Uma enfermidade, uma perda, uma pessoa que desencarnou, pode ser também a quebra de um relacionamento, uma traição, um desemprego, processo de desemprego, depressão, um filho que esteja em sofrimento, ou vazio existencial. Quantas vezes não há um motivo que nós tenhamos como tangível, mas existe o vazio existencial. Eu não sinto o propósito da vida, parece que nada me satisfaz. Ali é uma grande curva no labirinto em que eu não encontro um caminho. Ou uma crise de fé. Eu não consigo encontrar Deus na minha vida. Uma culpa antiga que não passa. Ou a necessidade do perdão ou de perdoar alguém. E quando nós estamos no meio destas curvas do labirinto, nós encontramos lá dentro o Minotauro, o nosso monstro interior. Que monstro é esse que nós encontramos? Raiva, pode ser. Orgulho, sabe o amor próprio ferido? Porque nós temos ali a culpa, mas o amor próprio nos impede de pedir perdão. Então é o nosso Minotauro que nós temos que matar. O medo, eu não saio da minha cama, eu não saio da minha casa, eu não saio do meu ambiente de conforto porque eu tenho medo. Ressentimento, inveja, desejo de vingança, autossabotagem, desesperança ou vontade de desistir. Aqui entra um ponto que é importante que nós tenhamos em mente. O labirinto é inevitável, mas se perder nele, não é. Porque se nós tomarmos o fio de Ariadne na ponta dos nossos dedos, nós não vamos nos perder. Portanto, muitas vezes nós não queremos matar o Minotauro, nós queremos fugir dele, queremos fugir do orgulho, fugir da zona de conforto, fugir do medo, fugir da autossabotagem, fugir de todos esses minotauros, porque nós não temos na nossa mão o fio de Ariadne. E o fio de Ariadne, ele é a fé raciocinada. Ele pode ser também a oração. Ele pode ser o serviço na caridade, o amor, o evangelho, o retorno a si mesmo e a Deus. Ele pode ser o afeto, a relação com o próximo. Ele pode ser a reflexão interior. Ele pode ser o recomeço, a construção, a educação, o reconhecer-se em si mesmo, a sua própria grandeza através da sua reconstrução. Eu sou um ser de grandeza, eu sou um ser de brilho interior, porque eu sou filho de Deus e herdeiro do Pai maior. Portanto, eu mereço ser feliz, eu posso recomeçar,
eu posso começar a estudar novamente, eu posso começar a trabalhar novamente, eu posso atuar aos poucos. Ah, mas eu não tenho forças. Tem, para começar aos poucos. Eu posso me exercitar, eu posso ir até tal lugar, até a praça, e começar a tomar sol se eu não consigo fazer o mínimo necessário. Por pequenos passos, eu pego aquela ponta do fio de Ariadne, e assim eu tenho segurança para começar a ir atrás do Minotauro, para daqui a pouco destruí-lo. E ao destruí-lo, sair do labirinto com vitória. É assim que nós devemos pensar, não é? A vida como uma jornada, porque desde sempre a humanidade, ela conta a nossa vida, a nossa encarnação como uma grande jornada. Joseph Campbell foi um grande pesquisador que trabalhava com mitologias como essa que nós falávamos há pouco, e ele, por exemplo, inspirou a saga Guerra nas Estrelas. George Lucas, ele se inspirou em Joseph Campbell e suas obras para escrever a saga Guerra nas Estrelas, que muitos de nós conhecemos, não é? E ele diz o seguinte: a jornada do herói faz parte da história da humanidade. Todos nós perseguimos essa jornada do herói em nossas vidas. E geralmente a jornada ela tem algumas etapas. Ela começa primeiro com um chamado. O herói que somos nós somos protagonistas dessa jornada. Cada um é protagonista da sua própria vida. Nós recebemos um chamado. Chamado para entrar no labirinto da vida. Também há uma saída. Uma saída que normalmente é a saída do labirinto. Também há provas. Provas dentro do labirinto. Provas que acontecem no meio dessa jornada. Quedas, porque nós somos imperfeitos. Então nós não vamos simplesmente ter sucesso em tudo aquilo que fazemos, vamos ter quedas e temos que nos perdoar pelas nossas quedas. Quantas vezes nós vamos começar um projeto, ou vamos começar uma iniciativa e vamos cair? Tudo bem cair, desde que nós nos perdoemos e recomecemos, melhores do que éramos antes. Transformação é uma etapa também da jornada do herói. E o retorno às suas origens e o reconhecimento de quem ele é agora como um novo ser transformado. E o que é curioso é que no Espiritismo nós conhecemos isso há muito tempo e chamamos isso de evolução espiritual. Nós espíritos estamos em constante evolução. E evoluímos através das reencarnações. A cada vida nova, nós entramos em um novo labirinto para que possamos entrar em novas provas ou expiações. E através dessas provas, expiações, nós estamos nos tornando seres mais virtuosos ou não, a depender de como nós fazemos. Como nós reagimos, como dizia Marco Aurélio. Não é a prova e a expiação que nos define, mas é como nós reagimos a elas. Nós que somos espíritas compreendemos, não é? O porquê da situação que estamos vivendo. E por isso temos a fé raciocinada às nossas mãos. O fio de Ariadne principal que temos aqui é a fé raciocinada. Sabemos o porquê isso está acontecendo, portanto temos o porquê continuar. No Livro dos Espíritos, questão 132, Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Ao que eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Vejam a jornada do herói que falávamos há pouco, não é? Vamos chegar a essa perfeição relativa, que é a perfeição do espírito, que é a felicidade. Ou seja, a encarnação não é prêmio, a encarnação não é castigo, a encarnação é caminho. E nossas provas e expiações, sorrisos e amarguras, encontros e perdas, respondem às perguntas iniciais que fazíamos. Agora eu quero contar uma história real, não é mito. Havia na década de 60,
do século passado. É tão estranho falar século passado, não é? Parece que faz muito tempo. Mas na década de 60, havia um jovem chamado Nick Cruz, que viveu nos Estados Unidos, em Nova York, mas ele era porto-riquenho. Vamos falar um pouco antes, na década de 40 e 50, quando ele ainda era criança. Esse jovem Nick Cruz, que era de Porto Rico, ele viveu uma infância terrível na sua família. Seus pais eram pessoas que consideravam com grande apreço a chamada bruxaria em vilarejos lá em Porto Rico. E por conta de terem em suas crenças infundadas a questão da bruxaria, muitas práticas não muito usuais no nosso cotidiano eram feitas. E ele era tido, Nick Cruz, como um dos filhos que deveria tomar a frente como uma espécie de oferenda àquelas divindades ou aquelas práticas que eram realizadas. Certa feita ele apanhava muito dos seus pais, principalmente do seu pai, por conta da ignorância daquela época, da ignorância daquele vilarejo. Ele foi colocado dentro de uma gaiola junto com pássaros e de tal forma que os pássaros foram agitados e seu pai fazia com que os pássaros dilacerassem a sua carne. Isso ele tinha 8 anos de idade, não é? Entre outras coisas, ele era chicoteado, ele era torturado, então ele teve uma infância muito traumática. Nick Cruz decidiu, depois que ele já havia se tornado um jovem adulto, emigrar para os Estados Unidos, porque Porto Rico é um país que tem aí uma relação direta com os Estados Unidos, e quem nasce em Porto Rico tem cidadania estadunidense. E então ele foi para os Estados Unidos, mas antes de ir, seu pai lhe contou uma história. Disse o seguinte: existe uma história que diz a respeito do pássaro sem pés, o pássaro sem patas. E o pássaro sem patas é aquele que tem que voar e continuar voando e cada vez mais alto ao longo de toda a sua vida. Porque se ele pousa em algum momento, ele é devorado e ele morre. Nick, esse pássaro é você. Se você voltar para Porto Rico, se você voltar para casa, eu te mato. Você morre. Portanto, se você está indo para os Estados Unidos agora, não volte. Você tem que continuar voando, sobrevivendo. Faça o que for necessário. Quem gostaria de ter pais assim, não é? Traumático. E ele foi para os Estados Unidos. Mas ele não sabia como era. Chegando lá, no meio do inverno, sem um único casaco, ele não tinha quem procurar, ele não tinha para onde ir, ficou na rua, num inverno de menos 10 graus, passando muito frio no meio da rua. Ele começa a tentar sobreviver. E ao tentar sobreviver, ele começa a se infiltrar em gangues de rua nos Estados Unidos, e ao se afiliar a estas gangues, vai crescendo como uma pessoa criminosa, e se torna um grande líder de gangues de rua nos Estados Unidos. Ele então não se torna apenas um menino perdido, ele se torna o líder mais violento de gangues em Nova York. Ele era violento, ele comandava torturas, ele comandava agressividade em todos os cantos daquela cidade. Era falado nos noticiários, era conhecido internacionalmente. E ele carregava em si um verdadeiro labirinto. Um labirinto de raiva, abandono, ódio, desconfiança, desejo de domínio. O que ele estava fazendo? Projetando aquilo que ele havia vivido na sua infância. Tudo aquilo que ele carregava, aquelas emoções, aqueles traumas, estavam contidos dentro dele. Ele projetava, descarregava aquelas emoções na sociedade nova-iorquina. Então muitas pessoas sofreram por conta de tudo aquilo que ele trazia dentro dele e que seu pai havia injetado e sua mãe havia permitido
E ele agora transferenciava para as pessoas na cidade de Nova York. Comandava o tráfico de drogas na cidade. Naquele labirinto, o Minotauro não era um monstro mitológico, era o ódio que ele sentia do seu pai. Era o ódio que ele sentia da sua infância. E ele mataria qualquer pessoa que se apresentasse na sua frente e que o desafiasse com relação a este ódio. Nesse mesmo período, um jovem pastor chamado David Wilkerson sente no coração a necessidade de ir para o meio das gangues de rua de Nova York para fazer a transformação necessária naqueles jovens que haviam tomado a cidade. E ele sente no coração que ele deveria conversar com o grande líder daqueles criminosos, Nick Cruz. E as pessoas diziam para ele: você é louco. Você é pastor, mas você é louco. Como você vai falar de Jesus para aquela pessoa? Ele é o demônio encarnado. Você não vai conseguir nada com ele. Mas David foi. E depois de muitas tentativas, muitos meses, ele é aprisionado, ele é torturado, e ao chegar frente a frente com Nick Cruz, ele diz: Nick, eu quero falar com você. Eu quero conversar com você como um irmão. E Nick diz: eu não vou conversar com você. Eu vou te matar. Eu vou te cortar em pedaços por você ter insistido vir até aqui. E David, o pastor, responde: se você me cortar em pedaços, cada pedaço, cada pedacinho de mim vai continuar te amando, porque eu te amo, meu irmão. E aqui está um dos momentos mais impressionantes da história, porque isso é um fio, é o fio de Ariadne. O ódio, ele se alimenta de ódio. O ódio também se alimenta de medo, de pavor. O ódio se alimenta daquilo que é dentro do espectro do ódio: pavor, medo, temor, ódio, raiva, ira. Do que ele não vai se alimentar? Do outro lado do espectro: amor, carinho, afeto, admiração do ponto de vista daquilo que é positivo. Nick não virou santo naquele instante, mas aquelas palavras, e mais do que as palavras, o sentimento em profusão que saía daquele pastor, fez com que dentro de Nick, que era um ser humano, é um ser humano, filho de Deus, começasse a se desmanchar de dentro para fora, porque nós não quebramos a couraça do mal das pessoas de fora para dentro, mas é só de dentro para fora. E para você quebrar a couraça de alguém de dentro para fora, é necessário empatia. É necessário você adentrar a emoção, o sentimento e conseguir entender o que a pessoa traz com ela na bagagem. E David fez isso. E aos poucos Nick começa a mudar e torna-se amigo. Ele não era amigo de ninguém, mas o único amigo que ele tinha era David, o pastor. E ele vai se modificando, e ao se modificar ele deixa as gangues e se torna cristão. Se torna também um ativista, funda instituições de caridade e até hoje é reconhecidamente uma pessoa que foi transformada e transformou vidas. O maior líder de gangues de rua de Nova York da década de 60 se torna um ativista cristão que transforma vidas até hoje com a sua história. A vida dele se transformou. Não foi por conta de uma pessoa que veio conversar com ele, mas por conta de Deus que se fez na vida dele, ao ele se lembrar, se autoexaminar e entender que ele não era o que definiu, ele não era a condição, a limitação que veio a defini-lo, mas era como ele iria responder àquela limitação. Você é amado, você pode ser diferente. Deus é o fio de Ariadne. A história de Nick nos mostra que o amor pode desarmar até o ódio mais profundo. Mas e quando o labirinto não é o ódio,
mas a dor do mundo inteiro. E quando o Minotauro não é a violência, mas o sofrimento da humanidade, é aí que nós chegamos à prensa do azeite. Sabem o que é a prensa do azeite? Getsemane. Getsemane significa a prensa do azeite, transformação da azeitona, da oliva, em azeite. Era assim chamado o Jardim das Oliveiras, ou Getsemane. Getsemane é o jardim onde Jesus vai após a última ceia. Ele sabe que será preso, ele sabe que será humilhado e que sofrerá. E é importante entender, Jesus não é uma estátua, Jesus não é um robô, Jesus é um ser humano. Ele era um espírito puro, ele é um espírito puro, mas vivendo a experiência humana. E é nesse jardim que nós vemos algo comovente. Jesus entra em angústia. O Evangelho relata que ele sente uma tristeza profunda. Ele chama os discípulos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e diz algo essencial: a minha alma está profundamente triste, ficai aqui e vigiai comigo. Olhem que pedido lindo. Ele não pede, resolvam, façam algo, resolvam para mim, vão até a cidade e façam alguma coisa. Ele diz, presença. Ele pede presença, ele pede vigilância, e ele pede oração. É isso. Porque há momentos na vida em que não há como nós tirarmos o sofrimento, afastarmos o sofrimento de vez, mas há como nós atravessarmos o sofrimento com consciência. Então Jesus se afasta um pouco, se ajoelha e ora. E a oração dele é uma oração que todos nós já fizemos de alguma forma. Muitas vezes nós pedimos, Senhor, eu não quero mais isso. Por favor, para com isso, eu não quero mais. Quantas vezes nós falamos isso como seres humanos? Mas ele nos ensina algo muito maior do que dizer eu não quero mais. Ele diz, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Essa frase é uma das mais consoladoras, porque ele mostra o desejo humano, mas ao mesmo tempo ele diz, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Vejam que lindo. Aqui está o fio do Getsemane, porque o fio do Getsemane é a oração, a entrega, a confiança em Deus, a fidelidade ao bem, a resignação ativa do Cristo. E o Evangelho diz que Jesus volta, depois dessa oração, e encontra os discípulos o quê? Dormindo, não é? Ele os desperta e diz, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Essa frase, ela também é importante para nós, porque no labirinto da vida nós podemos sim dormir no corpo. Sabem, aqueles que dormem muito no corpo, não fazem muita coisa, sobrevivem, não vivem. Mas também há aqueles que dormem na alma. E dormir na alma é quando eu desisto, quando eu me revolto, quando eu me embruteço, quando eu perco a fé, quando eu abandono a consciência, eu me afasto do bem, quando eu deixo para trás tudo aquilo que eu poderia fazer, quando eu deixo de ser filho de Deus, quando eu deixo de ser o herdeiro da luz divina. É neste momento em que eu durmo no Espírito. Jesus então nos ensina com uma frase fundamental, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele não diz orai e vigiai, porque é necessário vigiar primeiro. Vigiai, analise o seu ambiente, o seu redor. Analise como está a sua situação. Primeiro se autoanalise, lembram? Autoconheça. Lembram de Sócrates que falávamos? Vamos nos autoexaminar. Onde eu estou? Por que eu estou aqui? Quem sou eu? As 3 perguntas. Analise também como estão
as pessoas ao seu redor, como está o ambiente ao seu redor, as influências. A partir daí você ora e pede, agradece, louva. A tentação não é pecado moral apenas, a tentação também é ódio, desistência, endurecimento, perder a esperança, abandonar o amor. E Jesus conclui: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele está nos dizendo: eu sei, eu entendo a humanidade, eu conheço a fragilidade humana, porque Jesus já esteve nos nossos estágios. Ele já é um espírito puro, mas já esteve nos nossos estágios. Ele é o grande professor, o grande mestre, mas Ele sabe o que nós sentimos, o que nós vivemos. Ele nos compreende, não é? Mas está nos ensinando. Aqui, meus amigos, nós vemos a conexão novamente com Marco Aurélio, o filósofo, porque ele diz o seguinte: se algo é difícil para você realizar, não pense que é impossível para um ser humano, mas se é possível e próprio de um ser humano, considere que está ao seu alcance. Todos nós podemos. No Getsemane, Jesus vive o que Marco Aurélio ensinou: a aceitar o que não pode ser mudado, mas com consciência e propósito. Eu quero também contar uma história real do grande Francisco de Assis, que para mim é uma das coisas mais profundas já ditas sobre felicidade e sobre o encontro do porquê viver. Francisco caminhava com o seu grande amigo, irmão Frei Leão. Era um dia difícil, muito frio, chuva, cansaço. O caminho era longo. E Frei Leão tentava entender as palavras, os ensinamentos de Francisco de Assis. Então ele pergunta: irmão Francisco, o que é a verdadeira alegria? O que é o perfeito gozo? E Francisco começa a responder de um jeito inesperado. Ele diz: se eu pregasse e convertesse milhares, não seria perfeito gozo. Se eu realizasse milagres, não seria perfeito gozo. Se eu curasse doentes, não seria perfeito gozo. Frei Leão fica confuso, porque ele pensa, não é? O gozo ou a alegria não é nós estarmos frente a frente com os discípulos, com as pessoas, e ensinarmos e fazermos com que eles também estejam conosco. Não é isso que nós estamos fazendo todos os dias? Então Francisco continua. Ele descreve uma cena. Imagine que nós chegamos ao convento tarde da noite, cansados, molhados, com frio, com fome. Batemos na porta e o porteiro abre uma fresta. E em vez de acolher, ele nos rejeita dizendo: vocês não são irmãos, frades, coisa nenhuma. Vocês são vagabundos, vocês são impostores, vão embora. E Francisco diz que o porteiro ainda os humilha e os expulsa na chuva. Então ele conclui: se nós suportarmos tudo isso com paciência, sem revolta, sem ódio, sem perder a paz, aí sim haverá perfeito gozo. Meus amigos, essa é a mensagem, porque Francisco está dizendo: a verdadeira alegria, a verdadeira razão da vida, não depende do mundo estar do jeito que eu quero, ela depende de quem eu me tornei por dentro. E isso é absolutamente espírita, porque a doutrina não nos promete uma vida sem labirintos, ela nos promete um caminho de evolução. Jesus não nos prometeu a ausência da cruz, Ele nos ensinou a atravessar com a cruz, desde que tivéssemos amor no coração. Talvez a vida seja isso, um caminho em que cedo ou tarde nós entramos em um labirinto, e quando entramos nós descobrimos duas coisas. Primeiro, existem monstros, mas segundo e mais difícil, estes monstros, eles podem ser tanto externos quanto monstros interiores. Mas o mais perigoso de todos é perder o fio de Ariadne.
E esse fio é o fio da esperança. Mas o Evangelho e a doutrina espírita nos dizem: ninguém entra no labirinto sem um fio, desde que estejam com ele nas mãos, que é a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo. No Getsemane, Jesus nos mostra que esse fio é muito seguro: vigiar, orar, confiar, levantar. Às vezes, nós vamos encontrar este fio no centro espírita, numa palestra, numa reflexão na palestra, num curso na casa espírita. Às vezes numa leitura de um livro, às vezes no serviço da caridade, pode ser também pelo perdão, por uma conversa, pelo afeto, no relacionamento, no dia a dia. E talvez a pergunta final não seja por que eu sofro, mas o que eu vou me tornar diante do sofrimento. Porque a vida não é sobre sair ileso, é sobre sair mais lúcido, mais humano, mais consciente, mais amoroso. Vamos voltar às 3 perguntas? Onde eu estou? No labirinto da vida, como todos os espíritos em evolução. Por que eu estou aqui? Para me conhecer, me examinar, me tornar melhor, como Sócrates ensinou. Para responder ao que acontece comigo com virtude, como Marco Aurélio viveu. Quem sou eu? Não sou o meu monstro, não sou o meu minotauro, não sou as circunstâncias da minha vida, sou minha capacidade de escolha, sou um espírito imortal em constante construção. Que Jesus nos ajude a atravessar os nossos labirintos sem perder o fio, e que possamos, como Francisco de Assis, encontrar o perfeito gozo, não na ausência do sofrimento, mas na presença do amor, e sabendo sempre como responder ao sofrimento com virtude. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.